Bom, 18ª aula, né, gente? Finalzinho já do ciclo básico, né? Já estão indo aí para o ciclo 2, praticamente. A gente vai ter 2 semaninhas só de férias, né? E a família está meio aí dentro desse contexto das leis naturais, aí, se a gente parar para analisar, né? A importância do núcleo familiar, né? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? A percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. E se a gente lembrar bem desse seriado, levanta a mão aí, quem assistiu A Grande Família? Já teve a oportunidade de assistir? Pois é, a galera nova vai ter que pegar lá nas antigas, lá, YouTube, ver alguma coisa, porque vale a pena. Pois é, se a gente for lembrar de cada um desses personagens, de como era aquela família e de como era a relação um com o outro, a gente vai entender bem isso aí, né? Cada um tinha um papel e uma responsabilidade. E cada um do seu jeitinho, escorava o outro, ajudava o outro. Quando alguém ia querendo se perder no caminho, alguém puxava, né? A ética daquela família, a ética dos patriarcas, vamos dizer, do pai, da mãe, né? Do Linneu e da esposa dele. Então, a gente vai ver que os nossos objetivos específicos são mostrar a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade e mostrar que o parente problema que, porventura, tenhamos em casa é fruto do nosso próprio passado, de cuja responsabilidade não podemos nos ausentar. Certo? Passando aqui, agora eu vou querer ouvir de vocês. Olha o desafio. Quero que alguns de vocês me digam, em uma palavra, o que é família para você? Por favor, quem é que vai falar? Então, vai o microfone aí, gente. Vai. Aqui, sua primeira palavra? Amor, conexão. Amor, conexão, o que mais? Só ela que tem algum conceito, uma palavra sobre família? Elo. Elo. Segurança. Segurança. O que mais? O que mais? Uma palavra. Não sei. Crescimento. Crescimento. O que mais? Tem um bocado de espírito evoluído nessa cena. Incrível. Aprendizado. Oi? Aprendizado. Aprendizado. Resiliência. Resiliência. Estou gostando. Agora está chegando no ponto. O que mais? Por enquanto, eu só vi a parte do amor, né? Desafio. Desafio. Está começando a ficar interessante. Vai. Evolução. Que mais? Evolução. O que mais? Vamos ser sinceros, gente. Grupo. Grupo. Você vai falar? Ancestralidade. Ancestralidade. Mais alguma coisa? Gostei do desafio aí, viu? Oi? Ele falou o quê? Não quer falar, não. Não quer falar. O que você... Que coisa, né? Mas, como eu não estou satisfeita ainda, eu vou desafiar vocês mais ainda. Eu quero que, na forma de uma metáfora, como você simbolizaria a sua família? Já para pensar? Uma metáfora, um exemplo. Teve uma aluna que me disse que era uma canoa furada com um bando de gente maluca tentando tirar água para não se afogar. A gente quase morreu de dar risada quando ela falou isso, porque ela falou numa seriedade. Então, era uma metáfora. Ela fez uma metáfora, né, do que era família para ela. E aí? Quem é que vai me falar da sua metáfora? Ninguém? Que silêncio. Por que será, né? Aqui. Pode ser curtinha, viu? Na minha experiência pessoal, é ninho. É um ninho. É um ninho, ok. A família, para ela, é um ninho. O que mais? Gente, teve gente que falou coisa bonitinha, um jardim cheio de flores, algumas com espinho, mas, no final, né, temos muitos perfumes, né? O que mais? Um coletivo de personagens à busca de sua evolução, com muita resiliência. Eu não estou dizendo que é muita coisa evoluída aqui, né? Tem muita gente evoluída. Uma escola. É uma escola legal, né? Uma grande escola, né? Tem mais alguém? Não? Então tá. Pois é, família é tudo isso,
e muito mais, né? Nem sempre a metáfora é algo que, no momento, para a gente está sendo algo agradável, gostoso, né? Divertido. Nós temos muitos desafios em família. Nós temos um seio onde tem amor, muito amor, mas também um lugar de disputas, concorda? Existem disputas em família, né? Por quê? Porque quais os espíritos que estão ali encarnados juntos? Qual o propósito desses espíritos? O que levou esses espíritos a estarem juntos, né? Naquela família, naquele ambiente, naquele contexto? Pode falar. Acho que também a gente tem que distinguir da família constituída da família nuclear. Você está lá na frente dos meus slides? Ah, tá. Meu radar nem mexeu, está vindo, está adiantando, né? Esse médium é assim, sabia? Já vê lá na frente. Existe sim uma família, a gente vai ampliar, né, esse conceito de família. Por enquanto, a gente está falando da nossa família aqui. Então, quando a gente chegar lá, você retoma aí para a gente amarrar aí na sua ideia. Eu entendi. Né? Então, família é tudo isso. Essa família aqui, eu estou falando da família encarnada aqui, certo? Nesse momento que a gente está vivendo. Né? E aí, quando a gente para voltar para essa grande família, onde você tinha personagens muito característicos, como um Agostinho Carrara da vida, né? A filha Bebel, o filho Tuco, né? O marido Linneu, todo certinho, todo, né? Ele era funcionário público, eu acho, né? Todo retinho, não queria se corromper nada. Em compensação, tinha um cunhado, um genro que era um pilantra, né? Mas a filha era apaixonada por ele, então a família acolheu ele, né? E quantas vezes Agostinho estava indo torto, e a ética daquela família, de alguma forma, puxou ele, e ele acabava não fazendo, né? Na hora H, não era assim? Ele estava pronto para um trambique, na hora H ele dava para trás, porque ele estava dentro de um contexto de uma família, né, que o acolheu com tanta amorosidade, que tinham valores muito fortes, e que acabavam puxando o pé dele na hora H. Né? Aquele filho que não queria nada com nada, que estava lá, né, e que a mãe ali, com todo o amor, com todo o carinho, acolhendo, né, tentando dar um direcionamento. E os amigos que envolviam, né, a amiga de... me esqueci o nome da esposa dele agora. Alguém lembra? Nenê. Né? Aquela amiga cabeleireira de Nenê, com o namorado, né? O patrão, todos envolvidos ali numa história. O quem? O pai dela era... sim, depois foi lá na primeira série, né? Tinha um senhor mesmo. Mas eu tenho mais vivo na lembrança a outra fase, que ele já não estava mais. Mas, enfim, é uma família que expressa muito bem esse grande mosaico que é uma família. Essa grande diversidade de espíritos, né? Mas que, de alguma forma, algo em comum eles têm para estarem ali. Um objetivo em comum, um propósito em comum. Muitos têm afinidade por forma de pensar. Alguns estão ali como um ponto de equilíbrio para pessoas, às vezes, né, naquele conjunto. A gente olha, às vezes, umas famílias tão desestruturadas, e aí tem às vezes, que parece ser o equilíbrio de toda uma família. Como tem aquele totalmente desequilibrado que cai numa família que vai dar o direcionamento e o norte dele. Então, a família tem um propósito, que são acolher espíritos, reunir espíritos, para que a gente tenha esse grande campo de atuação, né, e desenvolver as nossas relações afetivas, o nosso crescimento. Então, a família, muitas vezes, é desafiadora. Não é? Podemos seguir? Então, aqui só amarrando, né, a gente falou aqui de metáfora, falou em palavras do que é. Eu vou trazer algumas definições. É uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que, através da convivência, se responsabiliza a executar projetos comuns. Então, a nossa família, né, como disse a colega de vocês, é muito mais ampla do que simplesmente família encarnada. Nós temos também uma família desencarnada, porque já vivemos tantas vidas, já tivemos tantas mães, tantos pais, tantos filhos, já fomos filhas, né, já fomos vós, já fomos netas, netos, esposa, marido,
tantos papéis que já nos desempenhamos, e nós, durante toda essa nossa trajetória, criamos afinidades com muitos espíritos que formam uma grande família espiritual. E essa grande família espiritual, de alguma forma, também contribui para o nosso convívio, para o nosso crescimento aqui enquanto encarnados. Ok? Representa a possibilidade de fixação de vínculos afetivos e da aprendizagem do amor. Muitas vezes, espíritos que são verdadeiros desafetos, às vezes que se arrastam, né, por vidas e vidas ali, trazendo suas questões, né, encarnam numa mesma família. Por quê? Porque o laço de amor numa família é muito forte, né? Esse laço de sangue que se cria. Então, é onde, na teoria, o amor estaria numa sua expressão maior ali de relação entre uma mãe e um filho e uma mãe, irmãos, né? Então, muitas vezes, esses desafetos combinam aí de estar junto em família para ver se conseguem, através desses laços de amor, deste convívio diferenciado no seio da família, ele consiga, muitas vezes, superar as suas diferenças. Aí, Hermínio Miranda nos traz que a família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros no espírito. É que eu falei, a nossa família é muito mais ampla. Então, nós temos familiares aqui encarnados, que alguns podem ser, sim, novos espíritos do nosso convívio, né, mas a grande parte já vem como espíritos, pessoas que estão no nosso convívio, que já tiveram várias relações com a gente. E, como a gente estava falando antes, é a grande oportunidade onde a gente tem de trabalhar algumas questões, alguns desafetos, né? Ou promover o crescimento junto. Não é só para tratar de desafeto, não. A família também está ali, espíritos, amigos, afins, que estão ali juntos no propósito de crescimento. E Adenauer nos traz que a união de pelo menos duas pessoas para a constituição de um núcleo para experiências afetivas, né? Então, nós temos vários formatos de família hoje, né? O conceito de família se ampliou muito naquela família tradicional, né? Porque, na realidade, quando ele traz que são para experiências afetivas, a configuração da família não é o mais importante, mas sim os laços que a unem. O laço do amor, os laços de respeito, né? O desejo verdadeiro de construção mútua, né? Então, a família também aí. Como a gente poderia ver, então, a visão da família, sobre todos os seus aspectos, né? A visão espírita da família, sobre esses diversos aspectos? Alguém tem uma ideia do que seria a visão? Tem uma parte que é bem prática mesmo, viu? Já que está todo mundo muito quieto hoje, acho que é porque voltaram de São João, né? Deve ser. Então, vamos lá. Pronto. Existe um aspecto que a gente até vê aqui, né, que é a lei da reprodução, que é a parte da reprodução biológica. Então, a família também tem este papel, né? É a reunião desses espíritos por laços, né, de afinidades ou desafetos, seja o que for, mas também tem ali um papel, existe uma função também, que é a reprodução, né? Nós gerarmos filhos para que os espíritos encarnem. Então, existe uma questão biológica, né, que é a formação de novos corpos, né, para que a reencarnação se processe. Bom, na família também, vocês concordam que existe uma transmissão de culturas e valores, não é? Por exemplo, meu pai e minha mãe, né, vêm de famílias onde os seus pais tinham, né, seus valores, estavam inseridos dentro de uma cultura. Então, ela traz estes valores, meu pai, da família, minha mãe, de outra família, e juntos vão constituir a sua família, onde eles vão gerar seus próprios valores. Até porque
as gerações avançam, né? A cultura também, eles estão inseridos dentro de uma cultura, estão mais atualizados, né? Diferente do que foi meu avô. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu me casei, né? Trouxe essa minha cultura, esses valores de família, né? Que são a minha base. Meu marido também. A gente constituiu uma família onde nós criamos os nossos próprios valores, né? Que transmitimos para os filhos, e assim vai indo. Então, existe essa questão. Socialização e educação. Aquela história que a educação começa onde? No lar. Né? A escola não educa. A escola ensina. A educação, a base, no que somos, os valores que nós adquirimos, o como somos enquanto seres humanos atuando na sociedade, tem como base a família. E é muito fácil de perceber quando uma pessoa não tem a estrutura, uma estrutura familiar mais tranquila, mais sólida um pouco, ou quando uma dessas, vamos dizer, funções, os vários papéis da família, quando um não funciona, o quanto isso afeta a pessoa. E o quanto se afetar a pessoa afeta a forma com que ela se relaciona com o mundo e com as pessoas. Sustentação do equilíbrio da sociedade. Quanto mais equilíbrio, quanto mais valores, né? Quanto mais ética uma família passa por uma pessoa, isso vai se refletir aonde? Na sociedade, né? Porque nós somos os cidadãos que estamos sendo criados, né? Por nossas famílias, mas seremos pessoas que farão parte de uma sociedade, irmãos, né? Então, quanto mais equilibrado eu conseguir, minha relação for com a minha família, mais equilibrado eu serei como ser humano, né? Para me relacionar com a sociedade. Então, olha a importância, né, da educação familiar, das relações familiares, né, da nossa própria sociedade. A família é um núcleo básico da sociedade onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Só para a gente fechar aí. E aí eu pergunto, casa ou lar? Qual é a diferença para vocês? Existe diferença de casa ou lar, ou é a mesma coisa? Como é que é isso? Alguém sabe se é igual ou não é igual? Se é diferente, por que é diferente? O que é a casa, o que é o lar? Aqui, só um pouquinho. Casa é a estrutura física. Lá é a interação, é o convívio, são as trocas, os afetos. E aí, vocês concordam? Casa é a estrutura física. E o lar são as relações de afeto que nós estabelecemos ali. Vocês concordam com isso? Então, aqui. Lar é a sintonia psíquica e espiritual entre os membros que o instituem. É um campo vibracional mantido pelas mentes e corações de quem constrói. É a mesma coisa que ela falou, só que em outras palavras. Mas isso aí é essa psicosfera, esse ambiente onde eu vivo, né? Que hora está com harmonia, hora está em desarmonia, mas por quê? Porque isso tudo é do sentimento, né? Da mente de cada um, como a gente estabelece a nossa relação nesse seio familiar. Né? E a casa é um ambiente físico que abriga a família. Eu me lembro que um tempo atrás, né, nós tivemos que nos desfazer de uma casa por situações financeiras mesmo, uma casa bem bacana, que eu morava lá em Buscavida, adorava a casa, bonita e tal. E, infelizmente, eu tive que fazer a escolha, né? Ou eu mantinha o nosso pequeno negócio, ou eu mantinha a casa. Né? Não tinha condições. E eu me lembro que a gente tomou uma decisão, num final de ano, assim, de sair de lá e ir para um apartamento pequenininho, reduzir a despesa, fazer, sabe aqueles passinhos que você tem que dar para trás para poder continuar andando para frente? E eu me lembro que eu perguntei, conversando com meu marido, a gente sentou nós três, eu, ele e Beto, e eu perguntei para Beto, algum problema, filho, para você, a gente mudar? Porque a gente vai para uma casa, um apartamento muito simples, né, muito diferente do que
Ele falou para mim, disse, não, mãe, porque lá é onde a gente estiver junto. Então, não importa se vai ser uma casa grande, pequena, média. Né? E eu me lembro que ele falou isso, né? Ele está ali em pezinho, e eu saí com o coração tão leve, sabe? Tipo assim, estou fazendo a coisa certa. Né? Por quê? Porque o que a gente criou foi um lar, e não simplesmente uma casa para botar a cabeça e dormir. Né? Então, ó, a relação. Né? Bem bacana, pode falar. Obrigado. Não por acaso é o Lar Harmonia, né? O nome aqui não é por acaso. Não é Casa Harmonia. Desde aquele slide onde foi caracterizando em cada item, né, a visão, um aspecto da família, eu fui fazendo um exercício também de enxergar outras realidades que constituem aqueles itens e que estão tão perto de nós, seja pela condição socioeconômica, seja pela condição étnico-racial, seja pela condição, enfim. Então, como o Espiritismo lida com a diversidade? Porque Sandra, quando foi perguntada sobre uma palavra, ela falou ancestralidade. Talvez não seja uma palavra que o Espiritismo trabalha, mas a ancestralidade é um reconhecimento daquele ou daquela que veio antes de mim, né? Não só por laços consanguíneos, a princípio poderia até considerar isso, mas também por traços culturais, como, né, você trouxe. Então, nós temos, na origem do Brasil, constituição de famílias de diversas culturas. Até porque nós somos, né, um mosaico, um grande mosaico brasileiro. Né? A gente tem essa diversidade, né? Tem aí, no mínimo 5 países só do continente africano, mais o europeu, não é? O japonês. Fora o que o nosso nativo daqui, né? Como é que você vê isso como uma referência de ancestralidade, incluindo, inclusive, os povos originários indígenas? O que eu posso te dizer? Eu não sei. Eu sou de uma família indígena, por exemplo, pela minha condição de herdeiro dessa cultura. Eu também. Pode não parecer, mas eu também. Eu tinha uma avó que era descendente indígena. Minha família é uma... Né? Tinha italiano, tinha indígena, tinha negro, tem de tudo. Minha família é uma coisa assim, né? Incrível. Mas, assim, o que eu posso dizer? Não sei se eu posso falar sobre o espiritismo em relação à ancestralidade, não nada disso. Eu vou trazer porque eu entendo que o espiritismo, para todos, são espíritos. São espíritos. Se são ancestrais, né? Ele não vê dessa forma, mas, assim, somos espíritos. Criações divinas, sabe? Princípios inteligentes que estão aqui vivendo várias situações, várias famílias, várias culturas, vários gêneros, tudo, né? Para o crescimento dele. Então, são todos iguais, na mesma trajetória, né? Agora a gente vai se manifestar nas diversas culturas, nessa diversidade, o que é muito bonito, porque vai trazendo para a gente conhecimentos, né? Cada povo desse tem algo a oferecer da sua cultura, da sua ética, da sua religião, né? Da sua relação com o divino. Então, o que eu penso é isso. Para o espiritismo, somos espíritos, em processos evolutivos, vivendo várias experiências para a gente evoluir. Ok? Mais alguém? E aí tem uma coisa muito interessante que essa casa nos ensinou. Nos ensina, esse lar, nessa casa, nos ensina todos os dias. Aqui não temos diferença nenhuma de religião, de partido político, de tudo, é o que mais o nosso diretor fala. Aqui nós temos espíritos em processo de... apenas espíritos. Não me interessa saber. Aqui todos são bem-vindos, recebidos e respeitados, né?
Então, isso eu acho que reflete bem, né, o que o Espiritismo traz para a gente. E aí é uma grande pergunta, né? A família é esse grande campo, essa grande oportunidade da gente viver experiências afetivas, né? De construir, de crescer. E o quanto, de fato, eu estou vivendo essa experiência afetiva ou simplesmente estou num processo de obrigação de convívio. É interessante a gente perceber isso, né? Porque existe hoje um distanciamento muito grande, né? Muitas vezes das pessoas que moram dentro da mesma casa, mas têm uma individualidade tão extrema que você acaba que não convive, você não troca, né? Você não aprende com essa pessoa, porque às vezes nem vê, chega, cumprimenta, né? Porque eu me lembro, quando eu era pequena, na estrutura da família do meu pai, por exemplo, meu pai sempre trabalhou, mas ele sempre fez questão de almoçar com a família. Então, independente de onde fosse o trabalho dele, ele pegava o carrinho dele, ia para casa, minha mãe fazia o almoço, porque minha mãe não trabalhava na época, com 3 filhos, né? Foi a pessoa que teve que ficar em casa, e era uma estrutura assim antes, as condições eram diferentes. E ela estava com o almoço, ele sentava com os filhos, a esposa, e almoçava junto, jantava junto, né? A gente tinha uma TV na sala, a gente assistia os programas juntos, né? Então, tinha uma estrutura que é diferente, óbvio, da dinâmica. Mas o que era interessante é que, para eles, o importante naquele momento era estar com a família. Era aquele momento de ver como o filho foi na escola, conversar como foi o dia, meu pai trazer algo referente, né, ao dia dele, fazer aquela troca, e a gente conversava ali rapidamente em família. Então, o quanto, de fato, a gente está doando o nosso tempo para poder para estar com os filhos, né, para ter um momento de lazer com a família. Porque, às vezes, a vida vai tocando a gente de uma forma que não vai sobrando espaço muito para, né, essas coisas. A gente vai achando que depois eu faço, quando der eu faço, quando tiver tempo eu faço, quando for possível eu faço. E, nesse meio tempo, a gente não vê o tempo passar. E o tempo passa, né? Até quando nós vamos ter nossos pais? Né? Até quando eu vou poder estar com meu filho? Né? A gente não sabe o tempo que né? O tempo que nos cabe aqui. Então, o quanto, de fato, eu estou aproveitando essa oportunidade da minha relação na família, deixando de viver uma experiência de troca mesmo, de crescimento, de bom convívio, e estou deixando a vida levar, e eu estou chegando em casa, estou simplesmente não tenho tempo, ou estou muito cansado, né? Porque às vezes a gente chega tão exausto, né? Então, para a gente pensar um pouquinho, né, como está sendo, de fato, essa relação familiar, né? Está acontecendo essa troca afetiva. E, quando a gente fala assim, quando a gente diz assim, não é o tempo que você fica, mas a qualidade desse tempo que é doado, né? Porque o nosso tempo é diferente, né? Hoje as mulheres trabalham, os homens trabalham, a vida, né, é uma outra dinâmica. Mas e quando nós estamos juntos? Qual é a qualidade desse tempo quando estamos juntos? Essa é a análise que tem que fazer. Mas eu não fico o dia inteiro com meu filho, eu trabalho. Sim. Pode ser que tenha uma mãe que passe o dia inteiro com o filho e a qualidade não seja tão boa, um pai, ou, né, seja o que for. E pode ser aqueles pais que têm o seu tempo, têm o trabalho, mas no momento em que estão com o filho, aquele momento é dali, é intenso entre eles, enquanto família juntos, estão, de fato, vivendo essa experiência afetiva. Então, e aí a gente vai voltar aqui para o colega que conversou sobre os tipos de família. Né? Tipo de família, não. O conceito de família. Vamos abrir um pouquinho. Eu tenho uma família carnal. Essa família carnal é material aqui. A família, por exemplo, que eu tenho hoje, enquanto encarnada. Certo? Então, eu tenho aí uma família carnal original, né, que é a família dos meus pais. Né? Então, é uma família que vai ter seus valores, como eu falei, a sua própria filosofia e ideologias. Né? Meus pais, é aquilo que eu falei, né? Eles trazem ali seus valores e culturas, né? Se juntam, formam os seus. Né? Quando não conseguimos nos desligar psicologicamente da família dos pais, não conseguimos nos emancipar. Né?
Então, você fica ali, em vez de fazer sua própria construção, você vive ali em função de uma vida que foi construída pelos seus pais. Então, essa é a família original. Eu tenho também a família carnal ainda gerada. Então, a minha família original era meus pais, a minha família gerada foi a que eu constituí. Tá? Então, é a minha família que vai ter novos valores, filosofias e ideologias. E lembra que eu disse que tem sempre uma atualização. Você lembra que a gente falou sobre a reencarnação, que é também um processo de atualização do espírito? Porque cada vez que a gente reencarna, a gente vai encontrar o quê? Uma sociedade diferente, né, com uma cultura diferenciada, com tecnologia diferenciada. Então, a mesma coisa na família. Né? Cada família que vai sendo gerada, nova família gerada, ela já vem, né, com algumas atualizações. Né? E isso se reflete o quê? Na sociedade, o aprimoramento da sociedade. Agora, nós temos uma família muito maior. Muito maior. Lembra que eu falei, disse assim, já fomos pais várias vezes, mães, filhos, filhas, vós, avós, netos, netas. Já tivemos tantas vidas, com tantos papéis diferentes. E aí, eu desencarno, eu quero encontrar minha mãe. Aí eu pergunto, qual delas? Eu queria tanto encontrar meu filho, qual deles? Se eu vivi tantas vidas e tive tantas relações familiares, qual deles mesmo que eu vou querer encontrar? E a gente fala da família espiritual, que são encarnados e desencarnados, ligados por laços de afetividade. Não são os papéis o que importa, e sim o laço que eu criei com as pessoas. Essa relação de afinidade. E essas pessoas estão todas lá, indo e vindo. Ora comigo, ora não. Ora encarnado, ora desencarnado. Ora a gente vai estar junto, desencarnado, às vezes encarnados juntos. Né? Alguns eu vou encontrar, outros não. Isso vai depender muito aí, né, do meu estado mental, vibracional, para estar me relacionando ou tendo a oportunidade de encontrar determinadas pessoas. Mas nós temos uma família muito, 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 muito maior. Né? E que nós temos contatos, porque se a gente lembrar, né, a gente desdobra. Quando a gente dorme, a gente não desdobra. O espírito não se liberta parcialmente. E, nesse momento, ele tem contato também com os familiares, né, na família espiritual. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, nesses processos de reencarnação nossas idas e vindas, né? Ora aqui no plano material, ora no plano espiritual, nós estamos sempre nos relacionando e nos encontrando. Podemos seguir? Se alguém quiser. Aqui, ó. Lá, ó. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Todas as vezes que eu estou aqui na aula, eu estou pensando nessa questão, e eu acho que cabe aí nesse tema de família, irmãos, quem são? Eu sonho demais com gente desconhecida, interagindo mesmo comigo. Então, será que eu estou dormindo? Então, meu espírito foi encontrar com essa pessoa? Ou é só sonho ou significa alguma coisa realmente espiritual? Pode ser que sim ou não. Será? Mas é uma grande possibilidade de muita gente. É incrível. Sonhos, eu não vou nem falar muito de sonho, porque senão abre um portal aqui que todo mundo vai querer contar um sonho, e não é aula de hoje. Já tiveram aula. É só porque você falou em sonho, aí eu aproveitei. Existem sonhos. Porque você já parou para pensar quantas pessoas a gente passa na rua, vê e não grava? Sim. Mas lá no nosso inconsciente isso está gravado. Então, muitas vezes, podem ser pessoas, né, que vêm nos sonhos normais, nossos sonhos compensatórios, ou seja, qual for, que você está sonhando. Mas, quando essa experiência é muito viva, quando essa experiência é muito clara, né, quando ela tem... É bem possível que sejam pessoas que você está encontrando que são conhecidas, que pode ser parte dessa família, né, espiritual que você tem. Espíritos que você está encontrando em desdobramento, pode ser.
Pode ser. É, Viu? incrível. Obrigada. Aí eu trouxe essa passagem aqui, que eu acho bem interessante, de Marcos 3:20 a 21 e 31 a 35 e Mateus 12:45 a 50, né, que quando a gente pergunta quem é, de fato, a nossa família, eu acho muito interessante essa, né? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, né? E, tendo chegado à casa, reuniu-se nela uma tão grande quantidade de pessoas que nem sequer podiam tomar as suas refeições. Isso Jesus, né? Estava numa casa, né? Ele ia fazer essas refeições, né? Porque a pessoa estava recebendo ele. Quando seus parentes souberam disso, vieram para levá-lo, dizendo que ele tinha perdido o juízo. Entretanto, chegaram a sua mãe e seus irmãos, e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. A vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora e vos chamam. Mas ele respondeu-lhes: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E, olhando os que estavam sentados à sua volta, aqui estão, disse, a minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diz que Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar. Então, nesse momento, ele pergunta quem são meus... Né? Por quê? Porque ele entendia que a família era algo muito maior, que não eram somente aquelas pessoas, né, que estavam ali naquele momento no papel de mãe, de irmão, né, e como mostra aí, né, que nem sempre concordando, né, com o que Jesus fazia, porque vamos combinar que não deve ter sido fácil ser mãe de Jesus, né? Não deve ter sido um papel fácil, né? E nessa família, imagine como foi, né, essa pessoa sair fazendo o que fazia, levando as ideias que levava, né? Imagina o desespero dessa mãe, né? Então, foi bem bacana aqui que ele deixa essa questão aí de quem. Bom, aí vamos pensar na nossa família contemporânea. A gente falou assim que eu tinha dito que a configuração da família mudou muito, né? Todo mundo concorda aqui, né? Mudou muito, né? Aquela família tradicional, né? O pai, mãe, filhinho, filhinha, né? Vovó, aquele, né, o pai que saía para trabalhar, a mãe ficava em casa, né? Que ainda foi uma estrutura de família que eu peguei, né? Não é mais assim, a vida mudou completamente. A gente tem vários fatores que influenciaram na mudança da estrutura dessa família. Vocês têm ideia de quais fatores seriam esses? Vamos pensar, o que pode ter influenciado na mudança da estrutura da família? Gente, vocês estão quietos demais hoje. Eu vou terminar a aula 8h30 daqui a um pouco, porque ninguém fala comigo. A saída da mulher para trabalhar é uma. Vamos lá, que mais? Não, eu ia falar isso. A independência financeira da mulher, o uso de contraceptivos também. Sim, sim. E o uso de contraceptivo contribuiu para uma coisa. Tem a ver aí. Contribuiu para um processo aí que foi importante também para a mudança da estrutura da família. Que mais? Né? A liberdade sexual. Uma liberdade que antes não existia, né? Então, para a mulher, por exemplo, o contraceptivo, né, veio a contribuir com isso, né? O medo de engravidar antes era muito grande. Então, que mais? Que mais que influencia nas opiniões, na nossa forma de enxergar o mundo? Que mais que a gente tem aí? Meios de comunicação, né? Então, a gente já tem aí liberdade sexual, né? A mulher no mercado de trabalho, a mídia, né? O que mais? Tem um fator aí bem legal aí. Vocês já pararam com quanto a gente está envelhecendo mais tarde? A longevidade aumentou bastante, né? Mais alguma ideia? Então, vamos lá. Liberdade sexual. O que mais? O mercado de trabalho onde a mulher foi inserida. Porque hoje,
não é, além de ter sido uma mudança, de fato, de paradigma, né, da mulher, inserindo a mulher nesse mercado de trabalho, né, nesse processo, há também hoje uma questão financeira nisso, né? É muito difícil hoje, né? As famílias, os dois trabalhando, já não é fácil, imagine só um. Então, a questão aí financeira, mercado de trabalho. Relações sociais, amigo, trabalho, religião, isso também influencia. A forma como você, né, está inserido culturalmente, socialmente. Meios de comunicação. Longevidade, cada vez mais você vê avós, né, pessoas de família já fazendo parte também do núcleo familiar. Muitas vezes esses avós contribuem muito, né, com a educação dos filhos, né, ajudam e permanência com os pais também, né? Tem uma geraçãozinha aí, né, a geraçãozinha canguru que todo mundo fala, né, que permanece ainda. Cada vez mais você vê famílias com os filhos, né, ainda morando com os pais. Então, são fatores aí que mudaram bastante a estrutura da família, né? E, seguindo aqui, a família padrão, tradicional, dá lugar a múltiplas possibilidades de associação de espíritos para a constituição de uma experiência afetiva. E aí a gente vê vários tipos de família, de formações familiares, né? Ó, quantos tipos. Não são assim? Então, hoje você tem pessoas idosas morando ainda juntos, casais, né, hétero, casais homoafetivos que estão adotando com seus filhos, muitas vezes são filhos adotados, às vezes são filhos biológicos mesmo. Então, a gente tem várias relações que a gente vai ver aqui. A nuclear, né? A família nuclear, que são dois adultos, homem e mulher, e filhos biológicos ou não. Então, os filhos podem ser tanto biológicos como podem ser adotados. É um núcleo, né? É a família nuclear. Depois nós temos a monoparental, é um adulto, pai ou mãe, que tem a cargo filhos menores, né? A gente tem muito hoje, tanto pai solo como mãe solo. Temos também a mosaico, né? Os meus, os teus e os nossos. Tem, inclusive, um filme muito antigo que era assim, né? Era um casal, ela tinha um monte de filhos, né? Ele, um monte de filhos, aí eles juntam aquela família toda. Foi um caos, a família era um caos para tentar organizar, e ainda tiveram os filhos deles, né? Então, os meus, os teus e os nossos, né? Essa é uma família desafiadora, mas também deve ser um campo de aprendizado imenso, né? E a homoafetiva, né? 2 adultos do mesmo sexo com filhos biológicos ou não, certo? Então, alguns tipos de família. Alguma pergunta? Ou está muito bom ou está muito ruim. Não sei, vamos ver, né? Então, vamos lá, gente. Olha que interessante. As dimensões da vida nos papéis desempenhados na família. São os diversos papéis que a gente tem num núcleo familiar. Então, vamos lá, vamos ver quais são. O papel, né, paternal, maternal, filial e os outros familiares. O paternal. Normalmente, o paterno está muito ligado aí, ó, a limites, lucidez, segurança, né? Até por um arquétipo mesmo, uma estrutura arquetípica nossa. A gente tem, quando você fala pai, o que vem para você justamente é a ordem, a segurança. E aí eu me lembro, quando eu era criança, meu pai nunca deu uma palmada em ninguém, né? Meu pai pensa aquela pessoa calma, tranquila, boa, bem dócil mesmo. E minha mãe era que chinelava todo mundo, né? Porque, claro, ficava com as 3 crias dentro de casa, ela que tinha que dar conta. Então, de vez em quando, o chinelo, né, comia solto lá em casa. O chinelo de uma havaiana, era uma havaiana que ela tinha. Ela nem batia forte, mas só o estradalhaço deixava a gente sair correndo. E eu me lembro que, quando a gente estava demais, ela chegava e dizia assim, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo. Aí todo mundo saía correndo e ficava quieto.
Agora, por que isso? Se meu pai era uma pessoa que nunca tinha dado uma palmada, por conta disso. É o nosso entendimento do que é, né, a questão do paterno, né, aquela coisa de chegar e colocar ordem, a rigidez, mesmo que a pessoa não seja assim. Então, era muito engraçado isso, né? Materno, normalmente aqui, ó, sentimentalidade, proteção, né, percepção. Quando a gente pensa no materno, na mãe, a gente pensa nessas coisas, né? No acolhimento, no alimento, na amorosidade, que traz essa questão afetiva muito forte, né? Mesmo que a mãe chinele a gente, né, como ela fazia, dava chineladas, mas mesmo assim, acontecia qualquer coisa, a gente corria para a mãe. Caí, machuquei o joelho, corria, minha mãe ainda tinha que dar um beijinho no machucado, né? Porque a gente tinha aquela questão do acolhimento, do aconchego da mãe, né? Que é uma ideia. E a gente esquecia que ela tocava o chinelo na gente quando a gente incomodava, né? Mas essa era a ideia aí do materno. Filho, qual o papel do filho, né? Quando a gente para pensar, o respeito, a cooperação, né? E a responsabilidade, porque, de alguma forma, vai chegar um momento em que esse filho terá responsabilidade sobre os pais. Da mesma forma que fomos acolhidos num lar, onde alguém lhe alimentou, lhe vestiu, lhe providenciou tudo aquilo que era necessário para a sua subsistência, educou da sua forma, muitas vezes não tão adequada como deveria, mas fez. Só o fato de estarmos aqui já é muito, né? Já é um motivo de gratidão muito grande por essas pessoas que nos colocaram no mundo, né? Mesmo que em algum momento elas tenham se perdido, né, do seu papel, mas é muito importante isso. E como nós, enquanto filhos, né, o nosso papel ali de ter a responsabilidade também em olhar sobre esses pais que um dia vão envelhecer. Um dia vão precisar da gente tanto quanto nós precisamos, né, no inverso, né, quando nascemos. E os outros familiares é aquele papel do apoio, né? Eu lembro que a minha madrinha, a irmã da minha mãe, que era minha madrinha, pensa aquela pessoa que fazia todas as minhas vontades, né? Então, às vezes, a mãe brigava comigo e eu ia chorar no colo da minha Dinda, né? Mas, ô Dinda, né? Aí, um dia, eu estava tão revoltada com a minha mãe, ô Dinda, vem que você podia ser minha mãe. Ela falou, não fala besteira, menina. Se fosse sua mãe, eu estava fazendo a mesma coisa, né? O meu papel aqui não é de educar, não, é te dar colo, né? Igual o vô, né? Diz que vô só serve, né? Não educa, vô só, né, estraga, né? Só acolhe, brinca, não quer saber, porque não é o papel do avô educar, de fato, né? Então, a falta desse papel no paterno, esse paternal, quando isso não é algo bem estruturado, né, na família, ele traz o quê? É a falta do respeito à autoridade, de disciplina, e é difícil impor limites. É uma pessoa que não sabe, né, respeitar limites, porque o paterno tem isso, ele dá limites, né? No materno, dificuldades afetivas, de sociabilidade, carência emocional. Isso, gente, muito en passant, né? Claro que isso é muito mais profundo, né? Mas a gente tem uma ideia de quão importante é o papel de cada um dentro da família. Do filho ali, ó, a mãozinha está dentro dessa responsabilidade, do acolhimento, do cuidado, né, com seus pais, independente de qual tenha sido a relação. Né? E necessidades da vida social. Né? Por que a gente traz isso? Porque não há como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais, senão pelo convívio social. E como a família é o nosso primeiro núcleo social, é lá onde a gente estrutura, onde a gente tem as nossas bases. Então, por isso a importância desse olhar, do papel de cada um. E, muitas vezes, esses papéis se invertem também. Né? Muitas vezes, você vê o filho no lugar, querendo tomar o lugar do pai, da filha querendo tomar o lugar da mãe, e vice-versa. Né? Então, é importante que cada um cumpra o seu papel. O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e a felicidade de todos que a compõem. Então, quanto mais
estruturado nós somos dentro da nossa ambiência, né, vamos dizer, desse primeiro núcleo social, que é a família, melhor seremos enquanto pessoas, né, para estruturar, né, e promover essa felicidade aí que a gente tanto busca, né, esse caminho aí por uma sociedade melhor. Sem a permuta constante de afeição, conhecimentos e experiências, o espírito se embruteceria, né? Esse convívio nosso em sociedade tem justamente essa função, né? Essa relação que nós estabelecemos um com o outro, a gente se reconhece no outro, né? A gente consegue, a partir das relações afetivas, criar laços que muitas vezes modificam os nossos próprios conceitos, né? Promovem mudanças, às vezes, profundas, né? Sejam elas quais foram nesses sentimentos, né? E dentro de uma estrutura social, nós temos deveres com a gente. A gente sempre fica pensando num dever com o outro, né? Mas e com a gente? Nós temos dever conosco também. O amor ao trabalho, lembrando que trabalho é uma das leis, né, divinas, leis espirituais, porque o trabalho gera progresso, né? O trabalho nos faz crescer, através do trabalho adquirimos novas habilidades, melhoramos a sociedade também como um todo. Senso de responsabilidade, temperança e um controle emocional, né? Então a gente sempre fala que a gente está aqui trabalhando as nossas emoções, né? Ô, coisinha difícil é trabalhar as emoções. Quantas vezes estamos vivendo situações que, se você tirasse o conteúdo emocional e pudesse vê-la com mais clareza, né, talvez a gente sofresse menos, né? Provavelmente sofreríamos menos. Então, esse é o controle emocional, é algo importante. E deveres para com os outros também, né? A cortesia, generosidade, lealdade, honradez, né? Pensar aí nesse tolerância, porque o convívio social nos faz tudo isso, nos traz né, essa possibilidade de treinar tudo isso aí. Ser mais generoso, ser mais cortês, ser leal, para que a gente consiga ter um convívio saudável, no mínimo, né, em sociedade. E esses valores a gente adquire aonde? Na família. Que nossos valores vêm de nossas famílias. Quanto maior o cumprimento dos deveres, menor serão os atritos e mais harmonioso será a sociedade. Claro, se a gente conseguir integrar um pouco daquilo tudo que a gente falou, tanto para nós, né, para nós, internamente, cada um de nós, como para o outro, é óbvio que a gente vai ter um maior equilíbrio, né, na sociedade, nos convívios, na família, nas relações, no trabalho. Vida 2. Bom, resolvi que eu ia constituir uma família. Quantos de nós planeja, quantos de vocês aí, me contem aí, que ao casar, resolver casar, planejou, fez um planejamento? Levanta a mão aí. Quem planejou direitinho? Olha, eu vou casar. Planejou direitinho financeiramente. Se estruturou financeiramente. Teve um planejamento direitinho, onde ia morar, família, filhos. Já tinha isso, essa ideia. Poxa, que bonitinho. Já teve 2 mãozinhas ali, ó. 2 mãozinhas. Né? Eu sou aquela que estou com a mão baixa. Eu não planejei nada. Eu resolvi que eu queria casar. Eu casei com 16 anos. Né? Eu tive que ser emancipada com meu pai. Esse foi o espanto, né? Diz que no meu casamento, quando eu entrei na igreja, uma amiga da mãe disse, parece que ela é uma debutante, não parece que é uma noiva, né? E minha mãe chorava desesperadamente no casamento. Aí perguntaram, você está emocionada? Não, eu estou desesperada mesmo, né? Vendo minha filha. E pior, casei, entrei no avião e vim morar na Bahia. Eu e meu marido, né? Imagina o desespero da minha mãe, né? Então, a gente resolveu, se apaixonou loucamente, quero casar, quero casar, quero casar. Acho que meu pai, com medo de eu fazer alguma loucura, me emancipou e me permitiu casar. Lá fui eu. Planejamento 0. Vamos morar num apartamentinho ali em Amaralina, mas o amor era lindo, estava tudo lindo, né? Não tinha problema, a casa não tinha nada.
Os móveis, o apartamento foi alugado com móvel, com tudo. Né? Planejamento nenhum. A única coisa que eu tinha, de fato, na minha mente, é que eu não queria ter logo filhos, que eu queria um tempo. Né? E foi engraçado, porque a maioria dizia assim, está casando 16, está grávida. Era a primeira coisa que diziam, né? Não é possível essa criatura casar tão nova, está grávida. Aí eu disse, não, mas eu não vou ficar grávida tão cedo para provar para todo mundo que eu não casei grávida. É como se isso fosse um problema, né? Mas, naquela época, o pessoal levava isso muito a sério. Né? Aí eu fiquei, e realmente só engravidei com 4 anos de casada. Aí eu dizia, ninguém mais vai nem achar que eu casei grávida, eu já estou 4 anos casada. Aí, quando eu passava com a barriguinha, dizia assim, tem pouco tempo de casada? Eu falei, não, eu tenho 4 anos de casada. Então, a gente não planejou nada, gente, a gente veio na louca. Né? E, financeiramente, a sorte é que ele tinha um emprego que ganhava direitinho, então a gente não passou nunca nenhuma necessidade. Mas planejar aí, como é que é? É importante, né? A gente planejar. Alguém aí fez que nem eu, na louca, só se apaixonou e quis casar e pronto? Quanto? Levanta a mãozinha aí, quantos fizeram isso na louca? Agora eu não estou entendendo, tem aqueles que não fizeram nada. Teve aqueles que não pensam. Não, porque se você nem pensou com nenhum jeito, não tem nada, né? Então, achou que não estava casando, né? Juntou, também tem isso, né? Vamos. Então, pense aí que a importância, gente, porque a gente vai constituir uma família não é só o amor lindo, maravilhoso que está ali, né? Para não acontecer, né, da fome bater na porta e o amor sair pela janela, né? Como o pessoal fala. Você vai ter filhos, e aí? Estrutura de filho. Criar filho não é brincadeira, não. Não é adotar um cachorrinho, não. Filho é uma responsabilidade imensa. A gente vai ter com um cachorrinho, mas, no máximo, ali você vai dar uma comidinha, vai levar no veterinário e acabou o filho. Não. Né? O tempo... E aí? Escola. Né? A casa, como que você vai fazer? Você já tem condições de comprar uma casa? Não tem, que nem eu, que nem a gente foi comprar casa depois de muito tempo. Né? Então... É importante esse planejamento da vida, né? Família, se quer ter filho, não quer ter filho, quantos vai ter. Planejar o futuro, né? Para não ficar que nem a gente aí, que nem a Tânia e o Roberto ali, que o amor que foi, né? E acabou. O resto a gente foi ajeitando com o tempo. Teria sido mais tranquilo se a gente tivesse planejado, né? Tem um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos, que é muito interessante. A gente esquece, né, que as crianças que vêm aqui, como diz o texto aí, não são seres novinhos, né, que estão chegando pela primeira vez na nossa família. São espíritos que já têm uma vida, né, várias vidas pretéritas, tem uma história, tem projeto, tem planejamento, ele está reencarnando. Então, ele não chega aqui, ele não é um livro de páginas em branco, não. Né? Ele traz a sua história. Ele tem, sim, uma oportunidade nessa encarnação, né, de escrever uma nova história, reescrever algumas outras que ele não foi muito feliz, né, rever conceitos, se atualizar, mas ele chega com uma história. Então, Miranda nos traz que esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhe proporcionamos, através do processo gerador. Não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar, têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências, e aqui aportam para reviver e não para viver. Então, portanto, renascendo e não apenas nascendo. E essa frase aí inicial nos traz muito essa responsabilidade, quando fala que são almas que nos são confiadas, que nós escolhemos, né, estar com eles. Nós assumimos a responsabilidade de acolher, de educar, de conduzir esse espírito nessa jornada, nessa caminhada. E nós, enquanto pais, e quando recebemos, né, novos esses espíritos, né, no nosso lar, né, nós temos, sim, a responsabilidade de conduzi-los da melhor maneira possível. É desafiador, mas foi um desafio que a gente aceitou. E aí, como está sendo isso? Porque nem sempre as relações são fáceis, né? Porque você não sabe exatamente, você não lembra aqui exatamente o espíritozinho que você está recebendo.
Então, ó, um exercício. E muitas vezes a gente quer suplantar a vontade, né, desse espírito, não respeitando muitas vezes as suas vontades, seus desejos. A criança tem de fazer. Aí aqui a gente vai parar para pensar. Imaginou para o espírito o que é isso? Pensa que a gente está aqui, né, numa fase da vida. Eu já fui bebê, já tive que ser alimentado. Se não me dessem comida, eu morria de fome. Se não me vestisse, eu morria de frio. Se eu limpasse meu bumbum, eu ficava lá sujo, né? Aí eu vou passar por essa fase. Aí, criança, totalmente dependente. Vou ter que aprender a andar, vou ter que aprender a falar, vou ter que ir para a escola, né? Aí eu estou vindo tudo, né? Termino, faço minha faculdade, começo a fazer minha carreira profissional, tudo direitinho. Chego na velhice e desencarno, tenho que encarnar, começar tudo de novo. Pensa aí. O desafio que é para o espírito isso. Começar tudo de novo. Né? Sendo que você já... A criança tem de fazer o reaprendizado da vida nas condições em que renasceu. Terá de familiarizar com o novo corpo que recebeu, aprender a língua do seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais como desenho, escrita, manipulação de instrumento, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Vai aprender tudo de novo. Começar, né, neste personagem, tudo do zero. Ah, mas e os conhecimentos que eu tenho? Não, estão todos lá. E alguns, inclusive, você vai lançar mão na sua vida. Tem crianças, por exemplo, que já nascem com habilidades bem inatas, que a gente já viu aqui, né? Já com tendências, né, a ter mais facilidade em determinadas áreas, né, com inteligência diferenciada. Mas, para este personagem, para essa encarnação, a gente está começando tudo novinho. Né? Começando uma nova história. Educação na família. Lembra que eu falei que a educação começa onde? Onde é que é? A educação é na... E a escola faz o quê? Ensina. A escola ensina matemática, português, geografia, tantas outras matérias aí, que eu nem sei hoje como é que é, né? Na minha época, como é que era. Né? Eu era da época da educação moral e cívica, né? Imagine. Ou SPB, não sei, alguém estudou SPB aqui? Pois é, o SPB. Técnicas comerciais, técnicas industriais e técnicas domésticas. E na escola eu tive isso, pense. Como mudou a grade. Olha a carinha de quem é novinho quando ouve um negócio desse, né? Você não sabe quem já sofreu. Vamos lá. A família auxilia o direcionamento do espírito que se encontra em aprendizado pela reencarnação. Muitas vezes perdido, sem limite, necessitando de orientação e acolhimento. Então, muitas vezes, a família se propõe a receber um espírito que está precisando, de fato, de orientação. Sabe o rebelde? Né? Que está ali, às vezes... Mas lembre que o rebelde está ali por alguns fatores. 1, porque a família se propôs a receber. 2, ele tem... 2, não, 3. 2, você tem muito a ensinar a ele. E 3, ele tem muito a lhe ensinar também. Porque se ele está ali, ele tem a ver com o seu contexto, com a sua necessidade também de aprendizado. Ninguém está por acaso, nem caiu de paraquedas na família. Todos estão lá com um objetivo. Cabe aos pais o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos. A escola não substitui a família, nem os pais devem transferir seu dever de educar e ensinar os espíritos colocados sob sua guarda por Deus. Então, puxando aí a responsabilidade, né, de fato, da educação dos filhos, né, da orientação dos filhos. Porque isso aí vai ser determinante para esse ser humano na sociedade. Né? Nesse ser humano enquanto conduta. Aí Emmanuel, né, com a psicografia de Chico no Vida e Sexo, diz que todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Então, a importância do núcleo familiar, né? Aí o que fazemos na escola, então, foi aquilo que a gente falou, né? Na escola, aprendemos.
aprendemos, né? A educação, de fato, é a família. Bom, isso aí, viver em família é um grande desafio. Tem umas que são mais desafiadoras que outras, concordam? Tem umas que são bem desafiadoras, né? Então, a complexidade da sua família situa-se onde necessita aprender. Então, ó, a notícia, né? Você está na família que precisa estar, vivendo a experiência que precisa viver. Porque você tem algo a aprender com todos eles e tem algo a ensinar para todos eles. A família que tem a melhor configuração para possibilitar o seu desenvolvimento. Por pior, às vezes, que possa parecer. Pergunte sempre, para que estou inserido nesse núcleo familiar? Para que estou passando por estas experiências? E aí a família, ó, quantas coisas a gente consegue aprender em família? A compreensão das diferenças, porque nenhum espírito é igual a outro. Pode ter 10 filhos, os 10 serão diferentes. Teremos traços similares em função da educação, mas cada um vai ser diferente. Nenhum é igual. Uns vão se relacionar melhor com os pais, outros menos. Uns vão se relacionar com os irmãos, outros menos, né? Um vai ser estudioso, o outro não. Um vai se arrumar na vida mais rápido e outro não. Porque são espíritos. Espíritos que já trazem suas histórias muito diferentes. E mesmo que tenham a mesma educação, estejam na mesma família, estudem na mesma escola, tenham as mesmas oportunidades, serão diferentes, porque conduzirão suas vidas diferentes, farão suas escolhas diferentes. Dá para receber, né? Então, entre irmãos, né? Você tem ali, né, que cede para cá, divide para lá. Então, muitas vezes você tem que fazer essas permutas aí. Respeito, renúncia, paciência, né? Amar para ser amado, né? Então, é uma troca muito grande. Cadê? E ceder para conquistar, né? São algumas das questõezinhas que a gente precisa ter aí em família, né? Que a gente vai aprendendo nesse núcleo aí, entre ceder, entre amar, entre tapas e beijos, né? Tentando compreender as diferenças, é que a gente vai se estruturando, que a gente vai aprendendo, vai crescendo. Parentes de hoje, amigos ou inimigos do passado? O que são? E aí? As duas coisas, né? Podemos ter amigos, afins, amizades, né? Afins de encarnações em encarnações, como também podemos trazer alguns desafetos aí juntos, né? E, às vezes, é comum a gente ver em famílias onde viram um pé de guerra, justamente porque tem espíritos ali que, com situações ainda de desafeto tão grande que não conseguem dar conta. Se propõem, né, a vir para tentar resolver, mas não dá conta. Não consegue, não deu conta na encarnação. Às vezes vão embora, às vezes acontecem até tragédias, né, coisas assim absurdas em família. E aí você vai entender justamente por este processo aí, né, de você ter... Eu estou falando sério, hoje vocês estão calados demais. A aula vai terminar e vocês não falaram nada, viu? Ninguém está falando nada, ninguém está participando. Por que será que ninguém quer falar da família, hein? Hein? Todo mundo... Hã? Traumas. Por que? Mas depois eu vou contar um segredo para vocês aí no finalzinho. Então, vamos lá. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, a maioria, de fato, são espíritos afins mesmo, que estão ali em busca do crescimento, do aprendizado, né? Mas também
pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros. Lembra que eu falei que esses, né, vieram pela primeira vez na família, né? Separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também pelo seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova, né? Então, tem alguns irmãozinhos, algumas mãezinhas, alguns paizinhos, que são verdadeiras provas de vida para aquele espírito, certo? E agora a questão. Ausentar-se da família, sob pretexto de que é diferente demais com quem convive, é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente, né? Muitas vezes a pessoa não dá conta. Também é errado fazer isso? Não é errado. Acho que a gente falar que o que é certo e errado é melhor falar adequado ou inadequado, mas, assim, cada um tem um livre-arbítrio de escolha. Tem gente que não consegue, não dá conta, então se afasta. Mas está perdendo uma oportunidade de tentar estar ali, né, resolvendo aquela questão. Aí, não quero, vou deixar para depois. Você pode fazer isso? Pode. Ah, vai ter algum problema? Não, mas em algum momento você vai ter que trazer isso para você, né? Aquela situação vai lhe bater na porta de alguma forma, né, para a gente resolver. Aí eu trago essa frase de Luiz Fernando Veríssimo, que eu achei muito interessante. A família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Eu achei muito bacana, porque é bem isso a família. É desafiador, mas também é para a gente uma possibilidade infinita de aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a ter empatia, aprender a ser mais caridoso, mais afetuoso. Nada melhor que isso do que no seio da família, mesmo com aquele que lhe desafia profundamente. Então, o pensar, né, do porquê, do para quê, aliás, né? Qual é a experiência, o que eu preciso trabalhar em mim, o que eu preciso modificar em mim. A partir do comportamento do outro, do que eu vejo, de como essa pessoa me vê, como reage comigo. É um olhar muito para dentro da gente mesmo, né? Porque fica muito mais fácil, né, às vezes, culpar a pessoa e dizer, olha, eu não consigo lidar com ela, né? E a culpa é dela. E qual é a sua parcela, às vezes? Será que você está tendo este olhar e olhar o que, de fato, aquela pessoa está passando? O porquê que ela está reagindo dessa forma? Por que ela é tão reativa com você? Então, procurar. Rodrigo? Essa aqui, gente, eu vou passar depois um videozinho agora para a gente. Essa aqui são algumas das referências da aula, certo? Eu acho que, na minha percepção, quando eu assisti essa aula, né, quando eu assisti pela primeira vez essa aula, foi um grande convite. Para mim, foi um grande convite a olhar para a minha família e me ver dentro dela. Ver como eu estava atuando dentro dessa família, como eu estou reagindo a cada dificuldade, a cada percepção, sabe? Olhar para os pais, olhar para os irmãos e tentar entender quem são esses espíritos que estão convivendo comigo, o que eles me trazem, o que eles me convidam a olhar para mim. Então, esse eu acho que é o grande convite na família, para a gente sair daqui pensando, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos são espíritos. E como espíritos, assim como eu, estão no processo de aprendizado. Então, eu vou passar um vídeo para a gente agora, para quebrar um pouquinho a seriedade de vocês. Está todo mundo muito quieto, muito sério, olhando para mim. Diga ali, pode falar. Espera ali, por favor. Deixa eu só levar o microfone.
Alguém vai falar que felicidade. O microfone. Não, calma, calma. Eu fico me perguntando por que eu estou nessa família, né? Eu escolhi estar nessa família. Se eu não estivesse nessa família, eu estaria em qual? Não sei. Entendeu? Não sei. Isso É uma boa incógnita. pergunta para você, mas isso é a reflexão. Sim, é uma incógnita. Estou. Você vai perguntar a vida toda. É. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? E se eu não estivesse aqui, eu estaria onde? A gente podia escolher estar em alguma família. Eu escolhi estar nessa. Entendeu? Provavelmente você Eles- escolheu mesmo estar aqui. Isso. Né? Entendeu? O que eu acho que, assim, em vez de você perguntar, talvez, se não fosse nessa, eu estaria em qual? Né? Perguntar, já que eu estou nesta, qual é o meu papel nela? Sim. Se não está bom, o que eu posso também contribuir para mudar isso? Acho que a pergunta é essa. Porque qualquer família, seja qual for, vai ter sempre desafio. Vai sempre ser. Não interessa a configuração, você vai trair para você exatamente a experiência que você precisa viver. A família que você está é onde você precisa estar. Isso. Certo? Não que eu esteja reclamando, viu? Não. Porque, graças a Deus, eu tô Não, até mas eu tô- testemunha aqui, ó, amiga de infância. A gente não está aqui não para Meus jogar. pais têm 63 anos de casados. Legal. Então, a palavra que eu digo de família hoje é gratidão. Maravilha. É o que eu tenho por eles, né? Então, você está inserida na família para trazer este contexto afetivo para você. Né? Amanhã faz 57 anos que eu escolhi essa família. Então, eu nasci nessa família. que maravilha. É, porque a gente também pode escolher, viu? A gente escolhe, é escolhido às vezes também. Tá É uma bom? pergunta, assim, que eu acho que muita gente faz essa pergunta, né? Aí, um dia, a gente encontrou no shopping, eu e meu irmão, encontramos, a gente estava com meu pai, encontramos uma ex-namorada dele. Ela disse, você podia ser minha filha. Aí eu disse, quem disse? Quem disse é você? Como é que você sabe? Eu disse, mas não sou, eu sou filha de Solange. É. Então, eu escolhi vir filha de Solange. Né? Isso. E agradeço por isso. Que Sim. bom, É só que uma- ótimo. Aqui, ó. Alguém pergunta pega outro também de- microfone aí, gente? Aqui, ó. Oi? Obrigada. Tá. Ela aqui. O grupo estava tão calado que a gente entregou o microfone. Tô vendo. O próximo é Raimundo. Nas aulas anteriores, pelo que eu entendi, sempre existia uma programação. Então, fomos escolhidos e aceitamos encarnar nessa família, né? Então, pelo que eu entendi, a gente também não pode muito reclamar, porque isso foi uma decisão tomada por nós. Eu queria saber, a gente falou muito da família, pai, mãe, os ascendentes e descendentes, mas e os colaterais, assim, os primos, os tios, esse planejamento todo, porque isso é muito complexo, né? Imaginar que tipo a gente saiu nessa família, mas com esses tios, com esses primos, com uma sogra que eu futuramente posso ter escolhido. Tudo isso também se enlaça em família? Se quando a enlaça. gente considera... Se junta, inclusive os amigos. Inclusive os amigos, porque muitos dos nossos amigos fazem parte da nossa família espiritual. Se você parar para pensar, não tem aqueles amigos que você tem uma afinidade tão grande que parece assim, às vezes tem mais até do que com o irmão. Né? Então, fazem parte todo o contexto que você vive. Ninguém entra na vida da gente por acaso. Ninguém. Ninguém. Tudo tem um propósito. Tudo se atrai. Né? Espíritos afins se atraem, né? Que têm propósitos similares. E, muitas vezes, no planejamento, a gente combina de estar junto, de vir, de se apoiar, de fazer parte de projetos, né, em comum, né? E outros que vão chegando, amigos, parentes. Então, todos têm a ver com o seu contexto. Aqui, Raimundo. Pelo contexto da sua fala, de algumas provocações aqui, a família sempre é um local de evolução, né? Positivo, negativo. Tentando trazer um pouco da reflexão para a contemporaneidade, na qual nós temos novos núcleos familiares, principalmente no foco de relações homoafetivas. E
no caso das relações homoafetivas, em que você, inclusive, tem mudança física do corpo e chegando ao ponto de você ter reprodução laboratorial, né? Dentro dessa visão, trazendo esse contexto, isso seria uma evolução do personagem, do espírito? Como é que a espiritualidade ela consegue avaliar esse novo processo que hoje nós estamos vivendo, que é uma realidade, e na qual, historicamente, a gente não tem sinais desses novos processos da contemporaneidade que estamos vivendo? Não sei se eu consegui me explicar. Bom, se você está falando sobre homoafetividade, isso não é atual. Isso aí, desde que o mundo é mundo, né, existe essa relação. A gente precisa pensar assim, ó, espiritualmente falando, espírito não tem sexo. Concorda? Espírito não tem sexo, né? Ele trabalha com as duas energias. Ele trabalha com a energia feminina e com a energia masculina. Cada energia dessa, cada forma que você vem, cada gênero que você se propõe a vir, você vai trabalhar com situações diferenciadas. Você nascer no sexo feminino, você vai ter um tipo de experiência. Você nascer no masculino, você vai ter um outro tipo de experiência. O que acontece muitas vezes é que tem espíritos que nascem, que vêm e reencarnam dentro de um corpo físico, masculino, mas psiquicamente ainda estão na energia feminina. E dependendo do grau que isso ocorre, muitas vezes a pessoa tem esse desejo de mudar, inclusive, de sexo. Certo? Existe uma gradação. Tem até mas esse no ciclo 4, que você vai ver bem o ciclo 4. A gente fala bastante sobre isso, transgeneridade e tudo. Mas, assim, é uma escolha do espírito. Da mesma forma, é o livre-arbítrio dele, né? A relação, a forma com que ele se relaciona afetivamente com uma pessoa, se é do mesmo sexo ou não, uma escolha dele também. Então, espiritualmente, não existe um problema sobre isso. Espiritualmente, não existe problema se você quer mudar o seu corpo, né? Se você quer mudar o seu gênero, isso não tem impacto para o espírito, né? É que são relações. Psiquicamente, você está numa energia e o corpo, né, vem com outra. Tânia, mas e aí? Por que aconteceu isso? Ele, da mesma forma, ele planejou viver essa experiência, chegou aqui, não se identificou, entendeu? O que eu estou colocando não é a questão do sexo, mas a questão da reprodução. Tá? Então, eu fiz uma contextualização para me chegar ao final, dizendo que a reprodução laboratorial, ela normalmente foge de todo o contexto da perpetuação da espécie. Você vai para a reprodução humana laboratorial. É nesse sentido que eu estou colocando. Porque quando então você colocou a família no início, né, um dos vetores da família seria, entre aspas, a perpetuação da espécie. Mas a perpetuação da espécie, na hora que ela vai para o laboratório, que você pode estar formatando um novo ser, então, nesse sentido. Então, vamos assim. O que acontece é o seguinte, não é que é tão diferente, não. A questão para ovular ali, né, para você poder gerar aí essa concepção, ela acontece no momento fora, mas ela é implantada no útero. O processo é o mesmo. Para o espírito, tanto faz. Se foi primeiro começou in vitro e depois foi para o útero, para ele tanto faz. Isso não é um problema. A inseminação artificial, por exemplo. O espiritismo não fala nada disso, porque nem tinha, né? Não existia isso. Mas, assim, qual é o problema de fazer isso? Mas, agora, para gerar esse feto, ele tem que ser implantado onde? No útero da mulher. Tem que nidar lá no útero e fazer. A única forma foi o comecinho, que foi diferente. Mas, para o espírito, ele vai estar ali e vai acoplar do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Não existe nenhum problema espiritualmente falando. Certo? Não existe. Tem porquê. Porque não foi concebido num ato sexual, vamos dizer. Foi concebido inicialmente aí nessa relação in vitro. Não tem problema nenhum. Para o espírito não faz diferença. Ele vai se acoplar do mesmo jeito lá no útero da mulher. Porque não consegue gerar isso fora ainda. Continua.